Seja bem-vinda a Relacionare, seja bem-vinda à nossa live. Tô aqui para receber a Tânia Malosso, ela já tá chegando, deixa eu liberar mais um minutinho. Tânia chegando, deixa eu me organizando aqui, para a gente fazer essa live super interessante para a gente falar sobre líderes. Oi, Tânia, seja bem-vinda! Obrigada, tudo bom aí? Eu tô me organizando aqui, você sabe que eu sou meio esquisita. Eu também vou me organizar aqui. Tava com um fio. Como estão as coisas? Bem, tudo bem, e você? Também, deixa eu arrumar aqui. Meu Eu tô fio levantando saiu um do meu. pouquinho para não ficar muito baixo o negócio aqui, para ficar Estamos bacana. organizando. Tá bom aí? Tá tudo ótimo. Seja bem-vinda, Cíntia. Seja bem-vinda a todos que vão chegando aqui nessa live. A Tânia, né? Antes da Tânia se apresentar, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Tânia. Eu e a Tânia, a gente tem uma parceria, né? Uma parceria de vida, uma parceria até dos nossos empreendimentos há muito tempo, né, Tânia? Sim. Mais de 10 anos, com certeza. Peraí, Andy, que alguma coisa começou a falar aqui que não sou eu. Bom, para quem não conhece a Tânia, seja bem-vinda, Tânia Malosso. Sempre tem alguma coisa que vai acontecendo no meio. Oi, Eu vou Rose, só seja mudar que eu achei que esse bem-vinda. lugar não tá bom, mas vai falando. Ai, e é muito interessante isso, né? Porque eu sempre falo que a Tânia foi um encontro. Sabe aquelas pessoas que a gente encontra na vida, né? E que realmente se torna um grande presente. E algo interessante, né, entre a minha relação e da Tânia, é que a Tânia foi minha líder já durante muitos anos. E algo sempre, já disse isso para ela, né? A Tânia foi uma pessoa, uma das líderes, com certeza, mais humanas que eu tive, uma das líderes que mais inspiraram, porque ela realmente colaborava muito com o nosso crescimento, enquanto, né, profissional, enquanto colaborador. Então, acho super legal realmente quando você pega uma pessoa para falar sobre o negócio que de fato vivenciou isso, né? Que de fato realmente fez esse papel importante de líder para as pessoas e o quanto isso é significativo. Então é um grande prazer, viu, Tânia, tê-la aqui para falar um pouquinho sobre né, sobre essa questão de liderança humanizada e trazer, né, e o quanto você trazer a sua própria bagagem, o quanto você tem compartilhado e contribuído com muitos líderes, jovens líderes, que estão se preocupando mesmo, de fato, de entender o que é essa questão da humanização, que a gente vai falar muito sobre isso, mas humanização não só para a liderança, mas como nós precisamos criar relações mais humanizadas, né? Isso para a nossa vida como um todo. Então, né, vamos ouvir um pouquinho sobre a Tânia Malosso por ela mesma. Se apresenta um pouquinho, fala para a gente. Obrigada, Andy, de me convidar. Estou muito honrada de estar aqui, né, no canal da Relacionare. E acho que também tem uma coisa bacana para contar, que eu conheço a Relacionare desde que ela foi criada, né, em todo esse contexto. Foi todo um processo muito bonito, né, de gestação da empresa, né, de todo esse trabalho, que eu acho que foi muito bacana participar Sim, disso, sim, né, naquele momento. com toda certeza. E, e assim, eu fico muito honrada e fico muito orgulhosa de ver, desde que eu te conheço também, aonde você chegou, todo esse caminho que você está galgando e desenvolvendo, né? Você estava falando de liderança humanizada, né? Quem sou eu? Eu sou uma ex-executiva, né, de uma empresa multinacional que resolvi fazer uma transição de carreira há 7 anos e montei meu negócio e eu faço coach executivo de líderes e de negócios, né? Desenvolvimento humano é minha pegada. Então eu acho que Sua pegada. é, é a minha pegada, que eu acho que, assim, a minha missão, o que que eu vejo? Eu vejo muito mais amplo isso, sabe? Eu acho que desenvolver gente é prazeroso, é meu propósito, e acho que isso eu vejo tão, assim, maior, sabe? Uma coisa muito maior, que eu posso contribuir com o meu país, com o mundo, sabe? Com o Com planeta, certeza. desenvolvendo gente, né? E para mim isso é vamos dizer assim, um motor, né? De fazer coisas, desenvolver projetos, onde eu vejo, às vezes, eu vejo um gatinho entrar, tá?
e daqui a pouco, daqui 3 meses, eu vejo um leão sair. Então, é muito bacana, é muito energizante. Tá? É uma tarefa que você faria, se você não precisasse ganhar dinheiro, você faria de graça. Você faz no flow, você Exato. faz no desenvolvimento, você faz assim, vamos dizer, na alegria, né? Claro, tem seus percalços, né? A gente não vamos dizer, Gabriela, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não é assim. Acho que mudar custa para mim, como profissional, né? Todo esse caminho, custa para a pessoa que está se desenvolvendo, que quer evoluir, que quer ser um líder melhor. Liderar não é fácil, tá? É uma habilidade, acho que todo mundo pode liderar, porque muita gente me pergunta: ai, será que liderar é para alguns, né? Porque tem gente que tem uma certa facilidade na liderança, Sim, tem outros que precisam de mais treino. Então, todo mundo aprende. Uns mais fáceis, outros menos fáceis. Só que liderança não é sobre você. Liderança é sobre o outro. Como que você vai ajudar o outro a crescer, o o outro outro. a se desenvolver, né? As pessoas que você vai liderar, como elas são, né? As pessoas são diferentes. Elas têm contextos diferentes, elas vêm de realidades diferentes, mundos diferentes. Diferente, Isso eu acho que torna difícil, mas também torna rico de você com fazer, certeza, né? O com certeza. desafio é bonito. E o que fez você brilhar os olhos para trabalhar com liderança, né? Porque assim, poderia ter focado em várias áreas, assim. Você tem alguma clareza, né? Isso é até legal para as pessoas que estão ouvindo, quando você vai né, mudar, fazer mudança de carreira, as pessoas vão, como que você descobriu isso, né? O porquê de você trabalhar com líderes? Acho que você já falou um pouquinho, mas é um pouquinho também sobre a sua história de vida, né? Sobre todo o seu contexto no seu trabalho. Mas e você gosta também, você tem uma energia, até pela sua própria energia, de trazer muito líderes jovens, né, Tânia? E você consegue entender assim o porquê disso? Eu acho assim, eu tenho a seguinte clareza, né? Eu acho que o que você falou no começo, e quando eu fui fazer a transição de carreira e pensar o que eu ia fazer, que eu fiz os cursos de coaching, que eu fui fazendo todo o meu desenvolvimento pessoal, eu olhei para trás e olhei assim para mim, né, nos anos antes como diretora executiva, o que eu fazia de melhor? Então, assim, eu comecei a observar que o que eu fazia melhor era criar times, incentivar pessoas a serem melhores, né? De uma forma mais humanizada, independente do ambiente que eu estivesse. Tá? Legal. Talvez o ambiente não fosse o mais humanizado possível, mas vamos dizer, o tratamento que eu A fazia, que eu sua, né? criava, isso, que eu criava para aquele contexto, para aquela equipe. Então, pelas medições da empresa, a equipe tinha um dos maiores engajamentos, né? Na época, foi engajamento no mundo, porque o engajamento é complexo, não é fácil você engajar gente. Então, poxa, alguma coisa eu Sim, fazia de diferente, né? legal. Eu e outras pessoas na equipe, eu não sou única, óbvio, tá? Existiam outras pessoas que contribuíram para isso também. Mas eu era a cabeça daquele negócio. Então, o que eu estava fazendo de diferente? Eu comecei a ver que eu tinha essa habilidade de fazer a liderança e também transferir um pouco da liderança, porque nem sempre eu era líder. Né? Existiam Sim. projetos, existiam contextos, você mesmo foi líder de alguns projetos. Então, isso eu fazia, eu acho que eu fazia bem, que eu fazia num contexto de qualquer ambiente, tá? Qualquer ambiente, com certeza. E antes da Então, gente falar, perdão, pode pode falar. falar. Não, fala você. Não, eu ia até para gente, antes da gente desenvolver ainda mais essa questão da liderança, eu queria só dar um passinho para trás para a gente saber assim, nesse momento da pandemia, né? Porque eu sempre acredito muito que liderança e empreendedorismo também é algo que a gente já pratica naturalmente na nossa vida, né? A gente lidera a nossa vida, a gente lidera nossas escolhas o tempo todo também. E como você tem liderado, né, você neste contexto pandêmico? Como você tem cuidado, né,
da sua saúde emocional e mental neste momento, porque assim, o quanto isso é importante para você conseguir ainda desenvolver outras pessoas, né? Quando a gente desenvolve outras pessoas, a gente tem essa responsabilidade ainda maior. O quanto eu preciso estar bem, né, emocionalmente, para eu conseguir transferir aquela energia para, né, que aquela pessoa também está precisando de certa forma. E como você tem cuidado de você, como você tem liderado você nesse período, Tânia? Eu tive vários momentos, eu acho, sabe? Assim, já tive momentos mais angustiantes, né? Porque nós somos humanos, né? Então, Claro, concorda? Você falou da sim. humanização, né? Acho que sempre a gente devia fazer uma liderança humanizada com a gente também, né? Nem todos os momentos eu fui tão boazinha comigo. Em alguns momentos eu acho que eu fui um pouquinho malzinha comigo, tá? No sentido de exigir mais do que eu podia dar, não me acolher tanto. Hoje acho que eu tenho mais maturidade, então isso me ajudou na pandemia, sabe? O que, que de pior pode acontecer comigo? Então, eu estou em Sim. home office, eu estou numa condição. O faturamento da empresa caiu, a situação mudou. Tem que refazer? Tem que refazer um monte de estratégia. Os planos que eu tinha criado para 2020 vão dar certo? Não. Mas o que, que de pior podia acontecer? O que de pior podia acontecer, eu pensei comigo, era eu morrer, uma pessoa da minha família, coisas muito mais sérias do que estão acontecendo comigo, tá? Então, eu Sim. tenho a visão assim, é muito mais importante a minha família e eu sermos, tá? Do que termos nesse momento, né? Acho que isso fez a total diferença. É Diferença. maravilhoso para mim? Não, eu também tenho as minhas angústias, eu tenho as minhas dificuldades, né? Mudar toda a empresa para online também não foi fácil para mim. Eu gosto da interação humana, eu preciso dessa interação, né? Então, isso me Uhum. anima, isso me dá gás para eu fazer, para eu desenvolver. Então, você tem que desenvolver de uma outra forma, porque você está falando com uma tela, você está falando com pessoas. Eu continuei trabalhando, mas é diferente, não é a mesma coisa, né? E Sim. eu medito, então eu aumentei a meditação. Eu não praticava exercício físico regularmente, eu pratico regularmente, tá? Então eu comecei a ter rituais que eu vi que realmente eram importantes, tá? E que eu me Que arrependi fez a até, diferença. isso, e que eu me arrependi até de não ter feito isso a vida inteira. Falei, nossa, Uhum. como eu não percebi que, por exemplo, a gente não cuida do corpo tanto quanto a gente precisaria, e a gente mora nesse corpo há anos, concorda? Sim. Então, a gente está. Hoje nós estamos nas nossas casas, a gente começou a ver, o sofá tá esquisito, a geladeira, a porta faz barulho. A gente começou a ouvir, fala a verdade, a gente começou a ver uma Exato. casa real, né? Ai, o barulho da porta, ai, não sei o quê. Olha aquele trinco, coisa que você não via há anos, né? Que você não tinha mais essa percepção. Só que com a gente perdeu esse contexto, eu acho que humano, a gente deixou um pouco de ser humano conosco também. Então, eu acho que isso me ajudou a olhar para mim e falar: não, peraí, você é humana como todo mundo, você também tem suas dificuldades, mas peraí, vamos fazer exercício, vamos. Você gosta de meditar? Você gosta de rezar? Vai rezar. Então, cada um busca o seu Buscar um contexto pouquinho. para trabalhar os pilares, vamos dizer, corpo, mente, né? Corpo, mente, dinheiro também, que eu sei que você está Claro. com a trilha de ser, óbvio, né? Fazer toda uma gestão, o do recurso, que recurso que sobrou, quanto eu tenho, quanto eu posso, né? Então, Aham. eu acho que essas coisas foram me ajudando, tá? E vendo também tudo que eu olhei o copo cheio, Andy. Então, acho que aí também é uma diferença de perspectiva, tá? O copo estava na metade, estava meio cheio, meio vazio, tá? Mas eu olhei o copo cheio. Então, eu acho que isso me ajudou a passar de uma forma mais calma, tá? É, Claro eu que acho que isso é pode falar. E aí, eu acho que isso é fundamental, né, Tânia? A gente exatamente o filtro, qual que vai ser o foco que você vai dar para aquele momento que você está passando, né? E essa é a grande diferença que eu tenho percebido nesse momento para as pessoas que estão lidando com isso com mais leveza. Não significa que não teve dor, não significa que não teve dias ruins, não significa que muitas vezes, né, a gente se maltratou, achamos que
ia ficar pior. Mas é olhar, ter cada vez mais consciência da gente olhar para esse copo mais cheio, né? É importante. E da mesma forma, né, voltando à questão da liderança agora, como que faz, né, para ter um líder olhando com o copo mais cheio, né? O que é de fato, né, essa liderança humanizada? Porque agora a gente está ouvindo muito sobre isso, mas você mesmo foi uma líder, né, que olhou muito com a questão da humanizada, que é o líder, né, voltado para pessoas, tendo essa consciência sobre pessoas a vida toda. E hoje a gente já falava sobre isso, né, um pouquinho antes. Ali eu já comecei a trabalhar com inteligência emocional com mais direcionamento o ano passado, e a gente já via muitas pesquisas falando que o quanto essa habilidade, né, essa soft skill de inteligência emocional, relacionamento interpessoal, várias questões de empatia, né, ia fazer diferença para o profissional do futuro. Só que a gente imaginava ainda que isso ia demorar uns 10 anos, né? E daí veio a pandemia e acelerou, falou assim, não, meu amigo, é para hoje. Então eu falo assim, a pandemia só acelerou, né, coisas que a gente de fato ia viver daqui uns 5, 10, 15 anos, né? Então assim, de fato a gente já falava sobre a questão da humanização, o quanto a humanização, quanto a inteligência emocional, o quanto a gente aprender a olhar para esse copo, né, mais cheio, meio cheio é importante, porque isso que vai nos diferenciar, por exemplo, da era digital que a gente está vivendo, né? É isso que vai nos diferenciar dos robôs, da tecnologia artificial, né? Dessa era artificial. Então é Mas isso que vai nos diferenciar. o que Como você que está é falando... Ai, desculpa, pode falar. Não é isso. Você perguntar, né, como que é essa questão dessa liderança humanizada hoje de fato? Olha, eu acho assim que a gente já veio de um contexto que estava assim cansado de uma liderança não humanizada, tá? Sim, Eu acho que houve um esgotamento no modelo, minha opinião pessoal, tá? Houve um esgotamento no modelo comando e controle. Então eu mando você, sabe, chefe. Então se falava líder, mas as pessoas não eram líderes. Até hoje, não, nesse estresse total aí, o líder que é comando e controle está sofrendo e está fazendo a equipe sofrer. Tem muita gente estressadíssima em home office, sim, né? sim, Porque sim. você Tenho imagina recebido você muitas ter pessoas. eu também, exageradamente. Você imagina você não ter o cara na tua vista, não tá na tua vista e você é um chefe, vai? Porque eu não acho isso liderança, tá? Porque a liderança passa, tudo bem, você tem que ter um certo comando e controle, mas peraí, olha, vamos até mudar. Não é recurso humano, é fonte humana, tá? Eu li outro dia uma matéria de um cara e eu concordei completamente com ele. Então não é recurso, é fonte, porque as pessoas são né, é a fonte do contexto para te dar resultado. Então, se você não for uma pessoa que trabalha essa humanização para ter resultado de uma forma um pouco diferente, tá? Que usa, você falou assim para mim, quais seriam o que eu penso, né, da liderança humanizada? A pessoa tem que ter um pouco de visão estratégica, ela tem que olhar um pouco o cenário. Não dá mais para ser como era, mudou. Você concorda? Sim. Faz quase cinco Uhum. meses que o mundo mudou totalmente, os contextos mudaram totalmente. Se vai continuar tudo no home office, eu não sei, pode ser que fique misto. Mas neste momento, por exemplo, muitas empresas resolveram fechar todos os seus escritórios e botar as pessoas todas em casa. Então você vai liderar à distância. Se você não criar elos de confiança, né? Empatia com o outro, analisar algumas variáveis. Por exemplo, eu estou em casa. Quando chega meio-dia, é o horário que a minha família almoça. Se marca reunião comigo a meio-dia, eu estou descabelada. Por quê? Eu tenho que organizar o esquema da família, não é? E vou ter que fazer Sim. reunião. Então, é ter esse bom senso, tá? Então tá, vamos fazer. O horário do almoço vai ser, sei lá, das 11h30 a 1 hora, 1 hora e meia, porque todo mundo também está preparando o almoço. Mudou um pouco o contexto, porque antes eu comia Mudou, fora, mudou. eu não faço mais, não é? Eu faço a comida em casa agora. E eu não sou a rainha da cocada, eu me perco um pouco, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar estruturado, eu tenho que sair do modo, né, do modo executivo para ir lá fazer a comida para a família, bacana, tudo bem. Então, as pessoas têm que ter esse senso, não ficar mandando mensagem meio de meio pedindo o relatório para daqui a pouco.
peraí, esse momento todo mundo tá ferrado. Então vamos ter acordo, fechar alguns acordos. Eu acho que isso é humano, sabe? Como esse, olha, o Sim. almoço vai ser 1h30, todo mundo vai se organizar dessa forma, né? Adequado. Valeu, tá bacana? Tá bacana. Então, depois a gente vai entregar, fazer uma organização humanizada. Todo mundo ali se organiza da mesma forma, claro, cada um no seu contexto, óbvio, né? Depois você falar, ouvir o outro. Quem é esse outro? Esse outro tem várias realidades, tá? Eu recebi uma foto de um profissional que estava no home office, ele estava dentro do armário. Ele literalmente dentro de um guarda-roupa, tá? Por quê? Porque é o espaço que ele tinha ali, né, dentro do quarto para ele fazer, ele é vendedor. Poxa, gente, então é difícil. Então você também tem que adequar um pouco o contexto, a pessoa se adequar ao contexto. Não só o líder, o funcionário também. Agora, o que você precisa? O que você precisa para trabalhar? Uma mesa, uma cadeira bacaninha, pra você não morrer de dor das costas, e internet. Não dá para você não ter uma internet boa. Você concorda? Porque senão você não fala, você não faz tudo que você tem que fazer. Então, são outras variáveis que você precisa, e o líder precisa, e o grupo precisa definir, né? Aham. E como eu estava É, falando, pode falar, Andy? não, eu concordo com você. Eu acho que assim, o que o mais importante nesse momento dessa humanização é ouvir as pessoas, entender qual que é o contexto delas, onde que como você falou, aonde que você está trabalhando, esse é o melhor momento para ir, né? Ouvir um pouco mais sobre as pessoas, ter mais essa escutativa e perguntar. Né, fazer acordos e perguntar, ok, como que a gente vai estabelecer esse momento? Como que você pode definir algumas questões de métricas e KPIs, porque são importantes, mas eu queria perguntar uma coisa para você, se você está percebendo esse movimento, como você já, né, trabalha muito com esse público, antes, quando né, a Relacionária tem um braço que é essa consultoria voltada para a inteligência emocional em empresas, e antes da pandemia, ainda eu percebia um certo bloqueio, sabe? Um certo desconforto para algumas empresas para falar sobre inteligência emocional, sobre liderança humanizada, sobre, né, olhar para aquele profissional, vamos trabalhar algumas coisas importantes de habilidades comportamentais nessa pessoa, né, de falar sobre as nossas emoções. Porque a gente fala tanto sobre KPIs, a gente fala tanto sobre metas e objetivos, mas as pessoas ainda, né, e começamos a falar tanto sobre humanização, mas ainda a gente não fala sobre emoções e sentimentos. E eu percebia, né, antes da pandemia, que tinha ainda esse bloqueio com as organizações. E recentemente eu tenho percebido algumas matérias e até algumas empresas já me chamando mais para fazer uma oficina, para fazer uma palestra, um workshop voltado com essa questão da inteligência emocional. Mas assim, muito interessante, Tânia, para ouvir, só para ouvir, acolher esses profissionais. E eu tenho percebido isso muito porque assim, ali do outro lado não tem esse profissional, esse líder, né, que acolhe, né? Mas de certa forma as organizações têm se movido, né, criado esse movimento para começar a ouvir mais as emoções e os sentimentos dos profissionais, né? Olhar isso com mais, para aí, deixa eu ver que contexto, onde que esse cara está trabalhando, o que ele está passando ali com a família, como que está esse casal que tem uma família, uma criança pequena, como que eles estão fazendo no dia a dia, ou a pessoa que está sozinha lá há tanto tempo, né? Que apoio emocional, né? Como que eu poderia compartilhar e ajudar ela nesse momento, né? E você tem percebido o movimento né, dos seus clientes, das pessoas com que você trabalha, se essa barreira já ficou um pouco mais leve, se diminuiu? Tenho sentido sim. Eu acho que esse movimento, eu senti, para mim, foi muito em startup. Eu acho que o pessoal mais jovem se perguntou por que eu me conecto com o jovem. Porque eu acho que o pessoal mais jovem é despojado, né? Eu sei o quanto é difícil mudar também. Porque eu venho de uma outra geração. Ninguém perguntou para mim, qual era o seu propósito para você fazer nutrição, para você Sim. fazer uma carreira? Não tinha essa palavra propósito. Qual é a minha missão? Era, ó, filhinha, a Jurupoca tem que piar. Você vai lá estudar, você escolhe, eu pude decidir, né, o que eu queria fazer, óbvio, minha família tinha liberdade nesse esquema, mas não era assim, olha, eu vou fazer o que eu, o propósito. Ah, não gostei, eu mudo. Não, peraí.
tá? Não tinha nem muito essa hipótese, assim, se você não fosse assertiva na primeira jogada. Tá certo que eu fui, Aham. eu gostei do que eu tinha escolhido e acabei fazendo. Mas, assim, o que você está falando das empresas, eu acho que hoje o acolhimento é muito maior ao ser humano, né? Porque é humanizado, o que que é? É liderar humanos, a gente lidera pessoas. Você concorda? E as pessoas Sim, têm o quê? Elas têm emoções, elas têm sentimentos, elas têm significados da vida delas. E elas trazem tudo isso na organização. E a organização, as que têm mais resultado, e que foram esperta e que sacaram que se elas trabalharem essas pessoas nesses contextos mais amplos, elas conseguem mais resultado também. Porque nossa, equipe feliz dá resultado, né? Equipe que é ouvida, que sabe que é acolhida, né? Que desenvolve inteligência emocional, que é o que você falou hoje, é uma capacidade que, se as equipes desenvolverem, vamos supor que a gente tivesse uma única capacidade para desenvolver nesse momento. Então, eu escolheria inteligência emocional. Quem é mais inteligente emocional está tendo muito mais tranquilidade para passar por todo esse momento que é difícil, que é de extrema mudança, que você tem que ter flexibilidade cognitiva. O que é isso? É fazer exercício cerebral, é mudar. Você não está indo por esse caminho, não está dando certo, você muda o caminho. É cansativo, fala a é verdade. cansativo, A gente cansativo. está fazendo Assim, o contexto, né? Você faz o planejamento. Daqui a pouco aquilo não dá nada certo. Por quê? Mudou tudo. Né? Por exemplo, eu faço treinamento, eu fazia todos os treinamentos, a maioria deles presenciais. Né? O uhum, coaching não, o coaching já fazia online, isso não mudou. Mas você vai fazer os treinamentos, todos têm que mudar tudo. Você está naquele desenho, teu modelo mental é aquele. Pô, agora muda tudo, cara. Agora você faz tudo. Agora você faz pelo Zoom, você faz pelo Teams, você faz pelo Google Meet, você vai fazendo pelo que o ferramenta que o cliente quiser, que ele tiver, né? E você tem que motivar essas pessoas, elas têm que estar ali. Então, se você tem inteligência emocional e, vamos dizer, flexibilidade cognitiva, que é essa facilidade de mudar, de exercitar o cérebro para situações que você não fazia. sim. Então, eu vejo por mim, não é fácil para mim. Por mais, vamos dizer, por mais estrada que eu tenha vivido experiências e tudo mais, não quer dizer nada. Se você tem essa Não, habilidade mais desenvolvida, independente de tempo, vamos dizer assim, você te facilita a vida. E as empresas começaram a observar isso, Andy, porque todo mundo está vendo o quê? Pessoas mais equilibradas, times mais coesos, né? Eles, o que que eles trazem? Eles trazem performance. Se eu alta, alio né, produtividade. Sim, com certeza. Se eu alio propósito do time com o propósito da empresa, né? Propósito do time, propósito da empresa e propósito das pessoas, pode ver como as pessoas, as empresas de tecnologia, principalmente, eu tenho visto muitas. Eles, o que que eles buscam? O propósito das pessoas, o propósito dos times, aliado ao propósito da empresa. Porque viu que Exato. isso funciona, isso busca, isso traz resultado. Então, as coisas não são também tão de graça e tão, sabe? Eles viram que, se você olhar para uma outra perspectiva, uma perspectiva mais humanizada, mais emocional, com sentimento, com um ser humano normal, nós somos humanos. A gente veio de uma era que não é, que era da Revolução Industrial e tal, um monte de coisa que não foi atualizado, Sim, exatamente. né? E agora todo Né? mundo teve Não, que se atualizar rapidamente. ficamos um período, parece que como sem repertório, né? E realmente, como você falou, ficamos sem, né, sem atualização, ficamos sem repertório, ficamos apenas repetindo. E há algum tempo isso já tem mostrado que não estava mais funcionando, né? Em algum momento funcionou super bem. E agora não, agora a gente precisa realmente, como a própria Rose falou, a gente precisa se reorganizar. E é exatamente isso, a gente precisa se reorganizar o tempo todo, né? Porque você faz um planejamento, você faz uma meta, você vai ter que entender com o seu time, e todo dia você vai precisar meio que se reorganizar nesse contexto, né? Que é entender um pouquinho, e quando a gente fala sobre liderança humanizada, sobre entender o outro, né? O quanto é importante, né, Tânia, nesse processo, eu primeiro olhar para mim, né? Porque eu só consigo olhar o outro até onde eu consigo me olhar, até onde eu consigo me entender.
né? A empatia vem muito disso, né? É olhar para o outro, não com o meu olhar, mas com o olhar do outro, calçar o sapato dele. Peraí, deixa eu entender o problema dele calçando o sapato dele, né? Entender que no home office para alguns está sendo maravilhoso, mas para outros nem tanto. Para outros está sendo realmente um grande desafio, né? E é muito sobre isso. Então, como que esse líder vai se reorganizar e vai falar sobre metas e KPIs, mas também olhar o contexto que esse profissional, que esses, né, estão vivendo nesse momento. Então, é um processo profundo, né? Eu acho, de de ter a oportunidade de olhar para si, de olhar, né, trabalhar esse autoconhecimento e desenvolvimento também. E você falou, né? Como se liderar, como liderar um negócio, como liderar a empresa, né? Eu acho que a liderança vem muito do autoconhecimento, porque você trabalha um viés, quando você se irrita com outro, você está trabalhando um viés seu. Pode ver. Muitas Sim, vezes sim, você está trazendo uma sombra sua, né? Que você não tem exatamente. consciência, que você nem tem consciência. Quando você começa a trabalhar essa visão mais humanizada, olhar o outro, observar e se observar, que é o que você acabou de falar, você começa a sacar que algumas coisas você está fazendo não é por conta do outro, é por conta do que aquilo fez de gatilho para você lembrar de experiências que não foram adequadas, que não foram legais para você. Então, o quanto você se desenvolve para ser um líder mais humano e um líder, eu diria, mais íntegro no contexto, de integridade Sim. humana mesmo, né? De habilidades. Por isso que a gente precisa estar sempre se desenvolvendo, porque você falou uma coisa certa, você leva a sua equipe até onde você foi. Você não consegue levar acima dos seus limites. Então, Exatamente. se você está naquele limiar, né? Você fez. Na realidade, eu acho que a liderança é meio que a jornada do herói. Você passa por vários momentos, né? Você tá lá, você tem o objetivo, depois você passa um pouco do limiar, né? Você passa um pouco daquele. Você tem aquela aventura, aí você vence a aventura, você vai para o limiar, você vai. Sabe a jornada de um herói, de um super-herói? Por exemplo, que ele faz, né, num filme, sei lá, do Walt Disney. Então, a liderança é um pouco isso. Não é que Sim, você é concordo. super-herói, você faz, vamos dizer, as passagens Faz as de. passagens. Você vai passando como se fosse um jogo eletrônico, você vai passando de nível. Você vai chegando a outros níveis e trazendo as pessoas com você, isso que é bacana. E as Exatamente. pessoas, elas se surpreendem com o que elas conseguem. Elas achavam que elas não conseguiriam. Eu vi isso a minha vida inteira. E aí, quando você dá gás para elas, elas falam: Nossa, como é que eu posso? Né? Por mais que às vezes elas não falem para você, porque elas não querem nem querem achar que elas são the best, tem isso também. Mas ela sente, ela fala: Poxa, eu não imaginava que eu ia chegar aqui. É muito sobre isso, né? E algo que eu acho que você assim ensinou muito, né, como líder para muitas pessoas era justamente isso, sair da sua zona de conforto, né? Sempre dava um pouquinho mais para as pessoas porque sabia e quando um líder olha para você, sabe que você pode sair dessa zona de conforto, mas olhando para você querendo saber, ó, tá tudo bem, né? Tamo junto aqui se você precisar. Mas quando você percebe assim ao longo no final do projeto o quanto você caminhou, né? O quanto você conseguiu e o quanto também que acho muito interessante que para mim é uma grande diferença de líder e chefe, o quanto aquele líder te inspira, né? Te inspira, você faz muitas coisas não pela empresa, mas pela aquela pessoa, né? E o quanto ela te inspira também a ser melhor como profissional, de sempre estar indo em busca. Então, acho que um grande papel do líder é muito sobre isso, como ajudar o seu profissional, né? Tá sempre nessa busca dele poder também ter essa oportunidade de se reconhecer. Porque quando você dá um pouquinho mais para aquela pessoa, é como você fala assim, ó, oh, bota fé em você. Tenho certeza que você consegue, né? Tenho Sim, certeza que você consegue ter esse olhar mais crítico, tenho certeza que você consegue, né, ir além com esse projeto, falar em público, tenho certeza. Então, é muito legal quando. E o líder, não, e o que você precisa para essa trajetória? O que você precisa para essa jornada? Eu lembro que você fazia muito isso na prática mesmo com a gente. Ó, vou tirar esse projeto tal aqui, né? O que você precisa para você conseguir isso? Então, no começo, como você falou, falar, opa, peraí.
né? Dava aquele frio, dava aquela parada assim, mas daí você pensava assim, bom, se ela tá confiando que você vai, então bora lá, né? Então a gente fazia a pessoa entrar no movimento, mas ao mesmo tempo não delargava, não deixava aquilo, ó, essa é uma responsabilidade sua. Não vai. Então é acompanhar o processo com a pessoa, né? Dando essa questão também de, ó, estamos juntos. Isso é muito legal do líder, né? Eu acho que cada vez mais neste contexto a gente vai precisar de pessoas que vão junto com a gente, né, Tânia? Que nos ouçam, que entendem um pouquinho do que eu tô passando aqui e falam, ó, neste momento eu consigo entregar até aqui, legal. Então, como que junto a gente pode fazer um pouquinho mais? Né? Como que Sim, junto a gente sim. pode trazer leveza e positividade para esse processo? Né? Não precisa ser tão rígido. E eu acho assim, e as pessoas, às vezes, na maioria das vezes, elas acabam se subestimando um pouco, porque elas se Sim. comparam. A comparação numa vida corporativa, vamos dizer, da liderança corporativa, é muito com o outro, né? Não é com você. Não é com você há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, você estava num outro patamar. De repente, dois Uhum. anos depois, você está num patamar melhor. Então, se compara com você. O que que você, onde você está, onde você chegou e onde você vai chegar. Então, facilita, a gente se empodera quando a gente vê o quanto a Exato. gente já evoluiu. Eu, como empresária, eu me empodero quando eu vejo o quanto eu já evoluí, o quanto eu já vivi outros momentos, o quanto eu já fiz coisas diferentes, tá? Mas às vezes eu olho assim lá na frente e falo, nossa, eu ainda estou tão atrasada, né? Mas espera aí, eu já evoluí muito de onde eu estava, não é? Da minha geração, do meu contexto, do que eu imaginaria, que eu pensaria, tá? E isso eu vi muito na liderança, nos profissionais. Eles acabavam se comparando com os outros e se limitando. Tá? Se ele conseguir olhar para ele e falar, nossa, eu estava lá atrás, eu consegui chegar, você pode ver, todos os profissionais que eu trabalhei, fala bem a verdade, olha, foi bastante gente. Eu sempre Sim. vi coisa boa nessa pessoa. Não que eu não via os pontos a melhorar, claro que eu via. A gente não é cego de ver isso. Não, a gente vê também, a gente pontua. Mas, no fundo, o que faz a diferença é você estimular o ponto forte da pessoa. Porque aí ela se Claro. suplementa, ela vai para frente, ela vai, sabe? Ela vai, vamos dizer, como se fossem obstáculos numa corrida, ela vai pulando obstáculos. De vez em quando ela derruba o obstáculo. Ela cai, beleza. Você tá lá junto, o outro tá junto. Então você tem uma equipe, tá? Então é sobre isso, é estimular as Sim. pessoas a pularem obstáculos cada vez um pouquinho mais altos, né? Tem hora que você rala o joelho, você dá umas raladas. Não tem como, não é? Sim. Mudar faz toda a diferença, mas é duro. É duro a gente ir lá. Mas se você tem um líder que te ajuda, que está lá junto, tá com você, nem sempre ele está totalmente presente fisicamente, mas ele te dá suporte, ele faz uma reunião de feedback bacana, tá? Eu acho assim, o microgerenciamento também incomoda. Eu nunca gostei que os meus Uhum. líderes ficassem no meu pé. Mas eu gostava que eles não me largassem, que eles me ouvissem e que eles perguntassem se eu estava precisando de ajuda, mesmo que eu fosse falar não, né? E assim, então eu acho que isso que faz a diferença de você estar junto. E você falou uma coisa que eu acho que para o líder ele tem que acompanhar e conduzir. Então, acompanha, acompanha, conduz. Então, a pessoa está indo bem, está conseguindo, você vai dando cada vez mais gás para ela ir, tá? Porque daí ela vai se empoderando, ela vai ficando mais hábil. A gente treina, né? É neurociência. O cérebro vai entendendo que aquilo já é um caminho Sim. mais comum, mais bacana para a gente estar fazendo. A gente já está num caminho mais, vamos dizer, profissional para fazer. Agora, se você não quer evoluir, você continua com as mesmas práticas, né? Não vai ter resultado. O Vai resultado ter os vai se resultados iguais, né? Os resultados serão iguais. nesse tempo agora, com toda a pandemia, eu estava pensando outro dia e me veio a seguinte frase, lendo alguma matéria, né? Que agora eu não sei qual. Se era mais importante o Einstein, que eu tenho mania de falar, né? Olha, se você quer fazer alguma coisa, se quer resultado diferente, faça coisa diferente, óbvio. E eu uso bastante essa frase como coach profissional e falando ali, você quer resultado, tem que fazer diferente. Às vezes eu não tenho a saída, né? Porque muitas vezes você mentora.
Você ajuda, se você sabe o caminho, você não vai deixar o cara lá até o último minuto afogando. Você ajuda ele a encontrar, você não dá o caminho, mas você dá um contexto de pergunta inteligente para o cara poder achar o caminho dele, tá? Mas hoje, posso falar a verdade? Eu acho que o que mais vale a pena para a gente é Darwin. A gente precisa se adaptar. Quem vai sobreviver nessa pegada Sim, agora serão esses caras que fazem a adaptação. Né? Por concordo. isso que eu acho que flexibilidade cognitiva, que foi uma das capacidades aí no Fórum Internacional falado de liderança, é muito importante. Tá? Então, eles deram várias, né? Inteligência emocional, criatividade, óbvio, né? Nós precisamos ser criativos, senão a gente nem sobrevive hoje, né? Nem Como sobrevive. empresário, nem como empresário. E ter essa flexibilidade de mudar um pouquinho o caminho. Por quê? Eu vejo muitas vezes nos coaches profissionais você fala, não, então como que você vai conseguir esse resultado? Eu vou conseguir assim, sempre do mesmo jeito. Você não está conseguindo assim. Você não está chegando na meta que você mesmo se colocou. Então, não é bem por aí. Como é que você pode mudar? Eu não consigo mudar. Peraí, como assim não consegue mudar? De um dia para a noite você ficou dentro da sua casa trancado, não é? A gente Eu não se acho vê que mais, a gente só se é, olha de máscara, né? E você começou a ver o olho das pessoas, né? Porque antes eu nem olhava muito. Agora eu vejo um monte de gente com olho claro e com olho escuro. Falo, nossa, que olho bonito! Porque a máscara tapa, mudou a minha perspectiva, entendeu? Para eu que não sou exatamente. detalhista, eu sou generalista, comecei o quê? Enxergar olho, né? Você fala, pô, olha, nossa, que olho bonito, que maquiagem legal, não é? Eu não olho a máscara, por exemplo, tá? Tem gente que fica vendo a decoração da máscara. Não, eu vejo o olho e falo, nossa, que bacana, né? Não é? Não mudou? Eu acho que mudou muito, né? E eu acho que ficou muito claro para as pessoas, né? Essas pessoas que eram mais resistentes à mudança, o quanto nós temos essa capacidade de mudar e nos adaptar, né? Mostrar sim que a gente está vulnerável o tempo todo. Isso mostrou para gente, como seres humanos, o quanto nós estamos vulneráveis. Aquilo que você tinha como certeza, nada mais é certo, né, Tânia? E a gente está vivendo nessa imprevisibilidade, né? A gente não sabe como vai ser daqui 15 dias, como vai ser daqui um mês. Hoje eu estava conversando com meu marido, a gente não sabe se as aulas vão voltar, se não vão voltar, e a gente tem que, né, levar isso, se reorganizar, nos adaptar e mudar constantemente. Então eu brinco, né? Brinco com você e com as pessoas que eu atendo e falo, gente, é um dia por vez. Então hoje meu dia tá assim, amanhã, né? Eu vou ver como vai ser. Então, vivendo um dia de cada vez, mas percebendo a nossa capacidade de mudança, né? E como, imagina, a gente se mudou. Pensa no que a gente viveu nesses 6 meses, era aquilo que a gente viveu em 10, 15 anos, como nós nos adaptamos, né? Não que não teve dor, não que nós não sofremos, isso faz parte também do nosso crescimento, né? Mas acho que ficou muito claro para todas as pessoas sim, nós podemos mudar e mudamos rápido, né? Nos adaptamos Sim, rapidamente com as com coisas. certeza. Você lembra, Isso é nós duas estávamos num curso em São Paulo no último final de semana antes da pandemia. Você lembra disso? exatamente. Então a Lembro, gente já, ele lembro. já tá. Lembra que eu falei para você? Nós vamos entrar em casa e não vamos sair? Você falou, imagina, não sei o Pelo quê. amor de Deus. Eu liguei pro meu marido e falei, faz uma operação de guerra, compra algumas coisas, compra isso, compra aquilo, porque a gente não vai poder comprar, não vai poder sair. Eu não sabia o que estava acontecendo, né? Uhum. E assim, a gente se adaptou. Eu nunca gostei de trabalhar em casa. Agora eu gosto, eu vejo, meu cachorro tá do lado, eu vejo o jardim, eu me adaptei. Então, as coisas são, no fundo, nós somos seres facilmente adaptáveis, até para as coisas ruins. Extremamente. Até para as coisas Exatamente. ruins. Com Então, certeza, com eu certeza. acho que a liderança tem que ter essa sensibilidade, né? O que que eu preciso olhar para ela? O que que eu preciso evoluir? Como eu posso ser melhor? Eu acho que é a sinceridade com ela própria, tá? Ela não está sendo avaliada por ninguém. Ela se olhar e falar: como eu posso ser melhor? Como eu posso contribuir mais com a minha equipe? O que que eu posso? De que forma mais humana, né? Eu posso ser humana? De que forma mais humana eu Sim. posso trazer a minha humanidade? Que, ou bem ou mal, em algum momento a gente perdeu.
né? A gente estava num contexto muito de consumo, um contexto de corrida de hora, de tudo. Você tinha, não é? A minha vida há anos. Tá? Eu tô falando, eu escutei minha casa, eu vi uma casa que eu não conhecia. E eu moro aqui há tempo. Por quê? Porque eu tive tempo de olhar para casa. Eu tive tempo de ver o espaço que eu moro, porque eu não tinha esse tempo antes. Eu trabalhava, eu tinha que entregar resultado, eu viajava. Então, eram outras prioridades. De repente, você dá uma Exatamente. parada e você fala: nossa, tem tanta coisa para mexer, tem coisa para fazer. Nossa, isso aqui não funciona mais. Né? Tipo, você bolou um armário lá que hoje não te entrega a função que você pensou A para ele. função Porque dele. passou, a fila andou. Eu acho que isso é muito legal que você falou, né? Hoje nós temos tempo, então como que nós vamos usar o nosso tempo, né? É, realmente para aquilo que você deseja usufruir, né? Ou viver com uma certa experiência. Da mesma forma que você teve tempo para ouvir sua casa, acho que muito desse momento que a gente está vivendo é olhar para isso assim, né? Agora você, né, reclamava que não tinha tempo. Ok, vou te dar o tempo. Para que você vai olhar? Né? Vou olhar para o silêncio, para algumas coisas da minha casa, vou começar a olhar as pessoas, isso que eu tenho percebido, né? O quanto ficou gritante para a gente a questão das nossas relações, o quanto nós somos pessoas de afeto, como de toque, do contato, de ver as pessoas. Então, como nossas relações, o tempo para a gente usar nas nossas relações e como nós vamos usar essas relações a partir de agora, né? Sejam relações profissionais, nossas relações pessoais. Então, acho que essa é uma grande sacada, uma grande oportunidade, né, para aquele, logo no começo que a gente falou, de olhar, de você mudar o filtro que você está vendo o mundo e falar, ok, como que eu vou poder fazer isso para mim, de fato, que vai me agregar, né, que eu vou passar por esse momento e falar assim, legal, né, realmente fiz pequenas mudanças, mas mudanças realmente extremamente positivas e significativas. Acho que essa é a questão. Ô, Tani, para a gente finalizar aqui, indo já para esse momento final, pessoas que entraram agora no meio da nossa live, eu quero dar um oi aqui para Lilian. Deixa eu ver se alguém deixou. Cadu, a Bruna, Eliana, Alexandre, Maria. Ai, Mariana, olha, Mariana Couto, que muito, muito legal. Oi, Mari, olha lá. Seja bem-vinda. A Rose falou: a mudança é inevitável, ela acontece pelo amor ou pela dor. Com certeza, Rose. Infelizmente, culturalmente, ela quase é pela dor, né? Raramente é pelo amor. Eu acho que talvez a gente vai começar a mudar um pouco o nosso filtro olhando para isso, né? Tendo a oportunidade de realmente gerar uma conexão cada vez mais com o amor, né? Eu acho que essa é uma grande oportunidade, como olhando para mim, entendendo o que é amor para mim, como que eu posso potencializar as minhas relações. Pessoal, quem quer deixar alguma pergunta final aqui para a gente, fica à vontade, tá? Enquanto isso, Tânia, quais são 3 dicas que você considera assim essencial para qualquer pessoa, né, que quer ser um líder mais humanizado? E isso estamos falando tanto para líder mesmo de uma organização, mas para aquele empresário, para nós como pessoas, nas nossas relações pessoais, né? Como nós podemos desenvolver essa liderança? Quais 3 dicas assim para você é essencial? Olha, eu acho assim, a primeira dica é saber onde você quer chegar. E para isso você tem que se autoconhecer, né? Começar a desenvolver cada vez mais esse autoconhecimento. E ter uma meta. Eu quero ser um líder mais humanizado, eu quero uma equipe bacana, eu quero desenvolver pessoas, tem que gostar de gente, tem que saber gerir gente. Então a dica é essa, né? Você se desenvolver nessa habilidade. Depois, eu acho que você ter empatia é imprescindível. Empatia escutativa é condição sine qua non já. Não dá nem para a gente Sim. mais ficar falando, sabe, igual qualidade. Você entende um produto que tem qualidade, você entende o líder bacana quando ele tem empatia escutativa, tá? Então, condição sine qua non para isso. E acho que uma outra dica seria observar o cenário, né, que você está vivendo e o que você pode tirar. Como você trazer pessoas
juntar pessoas que têm objetivos totalmente diferentes num objetivo comum, Sim, tá? Trazer essas pessoas nesse contexto para a produção de resultados, né? Nós estamos em empresa, nós estamos num mundo capitalista, então seria difícil você falar, olha, não vou produzir resultado. Não é isso, mas como nós podemos ser mais sustentáveis como líder, né? Como nós podemos a sustentabilidade, eu digo até a sustentabilidade humana, né? De como você evoluir para você levar cada vez mais pessoas num propósito comum, tá? Então eu com acho assim, certeza. do que eu falei para você, caminho, saber o caminho, ter um objetivo de caminho, empatia escutativa e trazer gente contigo, inspirar pessoas para Inspirar pessoas, eu acho que isso faz para uma elas terem diferença. objetivo comum, tá? Então você também tem que ser inspirador. Muita gente me pergunta, mas eu não sou inspiradora. Peraí. Então, pense em várias coisas que você já fez na vida e que as pessoas que você influenciou, que as pessoas te seguiram. Então, você não precisa ser, né, o ator da Globo na inspiração. Uma pequena inspiração já faz uma grande diferença. E às vezes a inspiração é saber ouvir, né? É ouvir o outro, é perguntar para o outro o que ele está precisando. É simples, gente. Não precisa, né? Não precisa inventar, É não precisa ter uma. estimular o outro, porque É assim, as estimular o pessoas, outro. não é? As pessoas têm muito recurso. Eu vejo no coaching assim, a maioria, todos que vêm, independente dos gatilhos, das dificuldades, tem muitos recursos. Só que eles também têm muitas desculpas verdadeiras, né? Desculpas verdadeiras para não usar os recursos. Então, eu acho que um dos outros pontos assim que seria muito legal é se as pessoas elas se despissem um pouco das desculpas verdadeiras. Sabe? Uhum. Tipo, de você falar, não, mas eu não sou tão inspiradora assim, porque eu não sou igual a fulano, eu não sou isso por causa disso. São desculpas que às vezes são verdadeiras. Eu tenho dificuldade de falar em público, né? Tem pessoas que têm, mas tudo isso é uma habilidade. É a gente se expor, a Sim, gente se desenvolver, a gente ir lá jogar, a gente pular de asa delta e saber que a asa tem duas asas, que você vai ter que controlar ali naquele contexto. A hora que você aprender, você vai voar, tá? Mas se você cair um pouquinho, perder um pouquinho a altitude, você administra. Você vai ter gente para te ajudar ali na administração do contexto, né? incrível. Acho que são três dicas valiosas para qualquer contexto de liderança, né? Seja ela profissional e pessoal. O quanto nós, né, vivendo em casa, nas nossas relações mesmo, o quanto a gente precisa escutar, né, sem julgamento, antes do outro terminar a frase, a gente já está completando. Calma, respira, entende o que a pessoa realmente está precisando. Né, estamos passando por um momento, dependendo do contexto da família, por muito mais irritabilidade, nós estamos sentindo frustrado, como equipe muitas vezes. Imagina, né, eu estou com uma líder também, que ela tá sendo extremamente desafiador, porque era um trabalho completamente em campo, e ela não está batendo meta, obviamente, e assim, como que ela vai ter que ressignificar o trabalho dela como líder, como ela vai ter que ajudar essas pessoas a venderem pela internet, sendo que eles vendem em campo, né? O cara quer que você olha fazendo, quer, né, que você faz a metragem. Então, assim, tem que ensinar culturalmente também esse cliente, entende? Então, é muito. E daí ela falou assim, Andressa, eu não sei como fazer isso, né? Então, algo que me ajudou muito, que eu acredito muito, que o Walt Disney, né, que eu sou super fã e é uma das pessoas que, né, alguns pensadores assim que acaba me inspirando, ele tem uma frase que é para a gente fechar, que eu acho que nos ajuda muito, você não precisa criar nada sozinho, né? Pergunte para as pessoas o que elas querem, né? E daí você constrói para elas. Eu acho que esse é um grande momento da gente conversar, de ter diálogos abertos, de ter diálogos francos, tanto com a nossa equipe, com o nosso cliente, entender como juntos a gente pode construir isso. Como juntos eu vou criar novos protocolos, né? Sejam eles profissionais, sejam eles de relação, mas como juntos, né? Sem impor, mas entender realmente fazer essa construção aí a quatro mãos. Então, algo que é muito importante, pergunte, converse, mas escuta, faça uma escuta genuína, né, para entender exatamente em relação ao outro e para termos empatia. Lembrando que empatia não é entender, né, o outro com o seu modo de ver o mundo, mas é de calçar o sapato do outro e falar, ah,
agora entendi porque para ele está tão apertado. Né? Sim, Então, e é acho que essa também é uma grande uma grande é, aprendizado. aprendizado nosso nesse período. Sim. E os níveis de consciência, nem todo mundo, que você está falando da sua cliente, né? Nem todo cliente, nem todo subordinado, nem todo colaborador, nem todas as pessoas estão no mesmo nível de consciência que a gente, né? Com Tem certeza. momentos, tem situações que também nós estamos no nível de consciência que a gente não tem conhecimento claro da coisa, não é? E hoje Sim, a gente ficou meio que nivelado com toda essa pandemia. A gente tem que se rever, né, nos níveis de consciência. O que que eu vou? Eu vou educar meu cliente? Eu vou ensinar o meu cliente de uma outra forma? Como que eu vou prestar meu serviço para ele? Como é que eu vou fazer um treinamento online onde eu tenho que ter feedbacks individuais de, sei lá, uhum, eu tenho 50 pessoas? Como que eu vou fazer isso? Né? Então você acaba achando outras formas, outras com ferramentas, outras certeza, com possibilidades. Você certeza. fala, nossa, no fundo, depois quando você vê, você fala, é fácil. Mas no primeiro momento você fala, meu Deus, não dá. No primeiro, exatamente, é desafiador. Ô, Tânia, para a gente finalizar aqui, porque acho que, não sei se o Instagram está derrubando, acho que quando dava uma hora certinha, acho que ele derruba. Deixa os seus contatos, né, os líderes que estão aqui, pessoas que queiram, né, se desenvolver com você, por onde pode encontrar. Aqui em cima no nosso, né, na nossa live mesmo tem o seu perfil. Né, para quais líderes, né, ou como que você acha que você também pode contribuir? Por onde que as pessoas podem ter esse contato com a Tânia Mallosso e fazer todo esse trabalho lindo que você faz e desenvolvendo pessoas, principalmente lideranças? Eles podem me achar pelo Instagram, né, que tá aqui, Uhum, @TaniMalosso, tá? E eu tenho uma página no LinkedIn, onde eu sou mais maravilha. ativa na rede social é no LinkedIn. Então, eu tenho Tânia, e tá como Tânia artigos, Mallosso. Tânia Malosso no Tânia LinkedIn. Mallosso. Eu tenho artigos, eu tenho contexto, tenho minha apresentação, então, do trabalho que eu faço, então eles podem me conhecer um pouco mais. Ali tem tudo, o meu currículo, tem várias coisas, artigos, Coisas. depoimentos de Maravilha. Então, clientes, daí eles vão poder me show. conhecer um pouquinho. Então, pessoal interessados, né, querem saber, bater, né, ter esse bate-papo com a Tânia, entender um pouquinho mais sobre o trabalho dela, né, sobre coach de liderança. Então, é só seguir ela no LinkedIn, Tânia Mallosso, e também aqui no perfil do Instagram. Tânia, nossa, não sei nem como te agradecer, foi Ah, eu delicioso esse adorei bate-papo. também. Sempre é Obrigado, muito Andy. gostoso esse contato, né, com você. E a gente com certeza vai se encontrando, porque a nossa parceria aí é por muito, muito tempo, viu? Muito Verdade, obrigado. parceria para a Pessoal que vida. esteve conosco, foi Obrigada, um gente. prazer tê-los aqui, né? Pode deixar dúvidas, qualquer coisa lá, quando eu vou subir a live no IGTV. E também qualquer dúvida ou qualquer coisa que queiram perguntar para nós, vamos ficar disponível lá, tá bom? Muito Beleza. obrigada, boa Obrigada a tarde, você. Tânia. Tchau, tudo de Até a bom. próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.